Você sabia que em 2024, metade das demissões no Brasil teve como principal causa questões comportamentais? Pois é, a informação, gente, vem de um levantamento do 6º Observatório de Carreiras e Mercado da PUC do Paraná, que ouviu milhares de estudantes, ex-alunos de empresas. E para entender melhor esse cenário e o que pode estar por trás dessas demissões, a gente conversa agora com Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas e CEO da Iluminar. Ilana, muito obrigada, seja bem-vinda aqui à Rádio Transamérica, viu? Obrigada pelo convite. A gente podia começar tentando explicar para o nosso ouvinte, Ilana, por que essas questões comportamentais têm pesado tanto na hora da demissão? O que esse dado de 50% mostra para a gente no cenário atual das empresas? Então, nós temos que ficar muito atentos, porque o nosso diferencial no mercado de trabalho, cada vez mais, são as nossas habilidades, são nossos comportamentos, eu chamo de habilidades e atitudes. Então, assim, como você se comunica, como você expõe suas ideias, como você defende seu ponto de vista, é muito importante, desde o momento da entrevista. Eu já vou perceber, né, a sua habilidade de comunicação ali, naquele processo seletivo, e daí em diante. Como que eu vou convidar um colaborador da minha equipe para me representar, para ir a uma reunião, por exemplo, e defender uma ideia? Eu tenho que ter aquela confiança de que a ideia vai ser bem exposta e de que uma outra habilidade importantíssima, inteligência emocional, empatia. De que maneira que essas pessoas trabalham em grupo? Elas veem somente o lado delas ou elas interagem e percebem o que o outro ali tem a necessidade, o outro, de que maneira que eu posso me relacionar melhor com a outra pessoa? Muitos falam assim, se coloca no lugar do outro. É mais do que isso. É você não ter vivenciado a situação que você, por exemplo, né, vai me contar uma história. Eu não vivenciei a situação ruim que você vivenciou, mas eu tenho escuta, eu tenho a empatia de ter cuidado, ter cautela e te respeitar. Então, de fato, isso faz toda a diferença no dia a dia. Agora, com a sua experiência, Ilana, quais são esses comportamentos mais recorrentes que levam a esse tipo de desligamento? A gente está falando aí de problemas de convivência, de postura, de resistência, feedbacks. O que com a sua experiência você avalia? Olha, a gente chama muita atenção quando trabalhamos com jovens, inclusive eu em sala de aula, falo bastante sobre resiliência. Muitos estão com dificuldade de ouvir não. Né? Então, assim, não, nesse momento você não vai ser promovido, nesse momento você está começando a sua carreira, você é um analista júnior e em um ano você não chega a analista sênior. A velocidade que o jovem tem como expectativa não está alinhada às expectativas e necessidades da empresa. Ouvir um não está ainda comprometendo o comportamento, a forma que ele vai reagir a esse não. Tá? Então, o que a gente mais percebe é falta de autocontrole, tá? Necessidade de resiliência e uma interação com o grupo ainda mais participativa, que eu veja menos assim, essa coisa do dividir, né? Não ficar só no meu canto. Acho que tem muito do dia a dia, da formação deles, né? Sim, Quanto sim. mais eles se fecham, mais introspectivos, essa dificuldade do relacional, isso vem impactando bastante também. É uma geração nova, né? Diferente da gente Diferente, também. né? Não tem melhor ou pior, eu não gosto de Sim, críticas, sim. eu acho que as pessoas não são caixinhas, né? Eu tenho traços da minha formação de uma geração, né, 50 a mais, ok, e tenho muitas que eu aprendo com minhas filhas, por exemplo, que são dessa geração mais Sim. jovem. Então, acho que tem que ter uma troca, a gente tem que parar com essa história de, aqueles pensam de uma forma, são diferentes de mim, eu vou me fechar. Não. Quanto mais integração, só que eles também o jovem também tem que ter essa escuta, tem que ter essa mente aberta para trocar com a gente. Agora, a pesquisa também mostra que habilidades como comunicação oral, planejamento, gestão de conflito, elas estão entre as mais valorizadas. Como que o profissional pode desenvolver essas competências no dia a dia? Eu sempre recomendo para todos os profissionais ficarem atentos ao Fórum Econômico Mundial, porque ele já traz essa dica. É uma reunião que acontece no início do ano e que
Todas as competências que você está falando, elas são definidas ali, discutidas por grandes líderes mundiais, e dali você já extrai conteúdo, inclusive, o que são essas competências e como que eu posso desenvolver. Como que eu desenvolvo uma comunicação? Como que eu desenvolvo planejamento? Se você, de fato, tem uma introspecção forte, o teatro é fantástico. Você vai ter que praticar algumas habilidades, alguns exercícios práticos, além de um curso de oratória, além de se preparar, sim, tá? Estudar, ler bastante. Quanto mais lê, mais escreve, mais repertório você tem para falar, para defender ideias. Sim. Né? E laboratórios. Quando eu falo teatro, é um grande laboratório, é uma grande exposição para você colocar suas ideias. Pensamento analítico, uma outra coisa que eu quero também ressaltar, autoconhecimento, autogestão. Liderança não é apenas liderar equipes, é você liderar a si mesmo. Então, de que maneira a gente tem exercícios, sim, é como eu estou falando, são laboratórios, são práticas. Por exemplo, esporte. Olha como o esporte ensina. O esporte ensina resiliência. Né? Resiliência. Hoje eu não fiz o gol, amanhã eu faço. Se eu sou uma goleira, hoje eu realmente não joguei tão bem, amanhã eu vou. Então, não tem aquele mimimi que a gente fala, né? Não tem tempo para uma reação ruim a uma ação negativa, e sim você reage rápido. Sim. Então, quanto mais você interagir, esporte ajuda bastante com pensamento analítico, com resiliência, com trabalho em equipe, você definir metas, definir objetivos para você, definir estratégias, e aí você já está se organizando, você já está com um planejamento mais estratégico. Agora, para a gente concluir, Ilana, para quem está entrando agora no mercado de trabalho, está buscando, ou também está buscando se recolocar, porque acontece muito, quais as dicas que você dá para evitar esse tipo de erro e se destacar justamente pelo comportamento também? De imediato, seja muito verdadeiro, jamais vá para um processo seletivo contando uma história que não é sua, não fica treinando em casa, o que a selecionadora vai querer escutar, não. Seja você. Se nunca teve experiência, conte, sim, é a minha primeira experiência profissional, eu quero me desenvolver, estude sobre a empresa, mas mais ainda sobre o cargo. O que você vai aprender ali, de que forma você pode contribuir para aquele cargo? Quais resultados que você, de fato, poderá fazer a diferença? E se prepare, sim. Se prepare em termos de leitura, conhecimento é fundamental, ter o que eu falo sempre, o repertório, o que eu vou conversar ali, né? Contar, a arte de contar histórias é imprescindível. Então, se você puder ter oportunidade, hoje em dia a gente tem muitas dicas na própria internet, tem as palestras TED, elas ensinam demais a gente a falar com objetividade. Então, faça o seu dever de casa. Tá? E perceba o que a empresa valoriza como habilidades. Estude o site dela, sim, porque hoje a gente tem muita informação e a gente pode chegar diferente numa entrevista. Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas e CEO da Iluminar. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente na Rádio Transamérica. E volte mais vezes, viu, Ilana? Muito obrigada e sucesso a vocês que estão em busca de uma nova posição. Até a próxima. Obrigada.